Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho a grande alegria, a honra de entrevistar aqui em meu canal o amigo Dr. Naor Neves de Souza Júnior. E o motivo que nos traz aqui é o lançamento do livro dele pela Casa Publicadora Brasileira. Eu estou aqui com a minha edição, já garanti o meu. Você encontra isso lá no www.cpb.com.br. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link direto para que você possa ter acesso a esse tremendo conteúdo, material inédito. A CPB, veja só que primor desse livro, né? Ele é todo ilustrado, em cores, ok? A grande extinção em massa. Evidências e implicações da maior tragédia ambiental da história da Terra. Que extinção será que foi essa, né? Que tragédia foi essa que marcou o planeta? Vai ser o tema da nossa conversa hoje aqui, tá bom? Aqui no centro do livro, depois ele vai contar um pouquinho também o que significa isso. Olha só que interessante, tem um pôster aqui, alguma coisa assim, né? Olha só. No meio do livro, todo em cores também, uma tabela aqui. Eu não vou me atrever a explicar isso aqui, vou deixar depois que o Dr. Naor ele fale um pouco sobre esse encarte que vem aqui junto com o livro. Eu vou ler aqui na contracapa a descrição do Dr. Naor. Diz o seguinte: ele é geólogo, foi professor e pesquisador da USP e da Unesp por 13 anos e do UNASP por 24 anos. Doutor em geotecnia pela USP, atuou como coordenador do curso de Engenharia Civil da Unesp e do UNASP e foi diretor da subsede brasileira do Geoscience Research Institute. Portanto, um acadêmico, alguém que tem feito pesquisas de campo já aí há muitos anos e não só isso também, mas um amigo, uma pessoa humilde, muito cristã. Eu tenho dito que o Naor é um dos grandes influenciadores da minha carreira mesmo, né? Quando eu era universitário ainda, eu assistia palestras dele aí nos congressos universitários em Santa Catarina e foram ocasiões muito especiais. Portanto, Naor, para mim é uma grande alegria, como eu já disse, e um privilégio tê-lo aqui para essa entrevista. A sua saudação inicial aí para os nossos amigos. Muito bem, Michel. É uma alegria estar com você, novamente compartilhando desses temas tão importantes. E confesso que isso tem me motivado a continuar trabalhando, mesmo depois de aposentado, e vou prosseguir nessa tarefa tão desafiadora, mas gratificante. E é um privilégio poder realmente estar com você e participar do seu trabalho fantástico que você tem realizado em prol do criacionismo e outros temas que você tem abordado no seu site, nos seus blogs. Que Deus continue lhe usando. Muito obrigado. Aposentado, mas não parado, né? Esse que é o ponto. Sim, sim. Eu vou ler aqui uns trechos do texto de contracapa, só para aguçar a sua curiosidade. Canyons e crateras imensas ainda ecoam os ruídos de um passado distante. As cicatrizes do planeta contam uma história. As rochas clamam. Estudos realizados por todo o globo apontam para os novos dados que desafiam modelos antigos e exigem esquemas inovadores para recompor o passado. Respostas que integrem e não ignorem peças fundamentais do quebra-cabeça. Extravasamentos continentais de lavas basálticas, ação devastadora de megatsunamis, vastos soterramentos da fauna e da flora e impactos de meteoritos com efeitos globais não foram eventos corriqueiros e inofensivos. Produziram colossal destruição e mortandade, modelando o mundo como conhecemos hoje. A este ponto, cabe perguntar: esses eventos tiveram alguma relação? Quantas ondas de extinção teriam varrido o planeta? Como explicar os dados que pontilham fenômenos geológicos globais? Esses e outros temas, né, com certeza, são abordados aqui, né? O autor concentra décadas de pesquisa, docência, produção acadêmica e estudos de campo ao redor do mundo para abordar essas questões. Trata-se de uma leitura convidativa a interessados e indispensável a pesquisadores. Portanto, o que você terá em mãos quando adquirir o livro A Grande Extinção em Massa é a obra de uma vida, de um autor que tem dedicado realmente seu tempo a pesquisar e publicar. Antes de mais nada, doutor Naor, fala para a gente aqui quanto tempo levou para você produzir esse livro. Bem, eu tive
a alegria, a satisfação de iniciar minha carreira acadêmica morando aqui em São Carlos, e a 2 quarteirões da sede da Sociedade Criacionista Brasileira. Então, já comecei a ter contato com a ciência convencional e com os textos realmente criacionistas, especialmente na revista americana, sobre o assunto, onde eu selecionei todos aqueles tópicos referentes à geologia. Então, eu iniciei minha carreira acadêmica inicialmente fazendo física, cursando física em 75. Muito tempo, é mais de 40 anos. Em seguida, eu começo a me envolver com a geologia, e a partir desse momento, então, de maneira mais direta, mais objetiva, eu me interesso pelas questões das origens. A minha primeira participação publicada foi em 93, na revista Criacionista. Aí, de lá para cá, então, eu tenho me dedicado de corpo e alma a esse assunto. Então, são vários anos mesmo, e é gratificante verificar realmente que você pode ter uma visão harmônica, uma visão aprofundada da geologia, da biologia, paleontologia, de maneira coerente e, infelizmente, devo dizer que bastante diferente daquela visão passada pelos acadêmicos de modo geral nas universidades, onde prevalece o modelo evolucionista, o paradigma evolucionista das origens. Então, praticamente, esse livro vem sendo escrito há muitos anos, né? Esse aqui é o resultado já cristalizado de todo essa pesquisa colossal que você tem feito ali ao longo das décadas mesmo, né? Bom, eu entendo que, como nós vamos falar aqui nessa live sobre o seu livro, ele é o motivo da nossa conversa aqui, né? O lançamento do A Grande Extinção em Massa. Eu vou seguir aqui a ordem do sumário. Eu quero que você explique para nós, Naor, mas assim, sem dar muito spoiler, porque eu quero que os nossos telespectadores leiam o livro, né? Mas quem sabe faça aí um apanhado geral de cada seção do livro. Eu começo aqui pela seção 1, que trata de desastres geológicos atuais. Uma chave para o passado? Você pergunta aqui, né? Então, que chave é essa? Que desastres são esses? Você pode falar um pouquinho aqui sobre a seção 1 do seu livro? Sim, é a seção que reflete mais minha experiência acadêmica, né? Então, como já disse, sendo mais preciso, durante 20 anos, eu tive o privilégio de me envolver academicamente com 2 universidades públicas, a Unesp e a USP, como aluno, como estudante e pesquisador, e como professor e pesquisador também. Então, nesse tempo, me envolvi bastante com a geologia, e na minha carreira de pós-graduação, meus trabalhos de mestrado e doutorado envolvem vulcanologia, não é? Então, a primeira sessão, praticamente, eu classifico inicialmente os fenômenos geológicos em 2 tipos. É uma classificação geológica diferente. Eu acho tremendamente prática e bastante reveladora. Fenômenos geológicos atuais, aqueles que ocorrem hoje, subdividindo-os em 2, ordinários e extraordinários. Os ordinários são aqueles fenômenos que acabam não proporcionando problemas para o meio ambiente. Um rio levando o seu sedimento para o oceano, uma duna se movimentando devido à ação do vento lentamente. São aqueles fenômenos geológicos que não geram nenhum transtorno ambiental. Aqui a gente às vezes nem acompanha, eles se desenvolvem de maneira lenta. E aí existem os fenômenos atuais extraordinários. São os desastres geológicos, né? Eles são bastante elucidativos quando tentamos compreender o passado geológico. Então, essa classificação dos fenômenos geológicos atuais é bastante interessante. Em seguida, fenômenos geológicos do passado. Eu coloco em 3 modalidades. Primeira, fenômenos do passado locais, fenômenos do passado regionais, e o terceiro, fenômenos do passado globais. E mostro nessa primeira sessão como os atuais desastres geológicos de hoje me ajudam a compreender realmente o que ocorreu no passado em termos de vulcanologia, de erupções vulcânicas. Porque, praticamente, no meu trabalho de pesquisa, a seção 1, até gostaria de colocar aqui uma imagem. Ótimo. Para mostrar a minha experiência nessa área, se baseia num
fenômeno que ocorreu no passado, mas abrangendo uma área muito grande. Nós chamamos de província Paraná-Etendeca, né? Essa província, deixa eu só minimizar aqui. Você passou um bom tempo aí pesquisando essa província, né? Sim, praticamente 12 anos da minha vida acadêmica como pesquisador, tanto na Unesp quanto na USP, eu me dediquei ao estudo dessa província. Dá para perceber, inclusive, o tamanho dela. Não é? Sim. É Paraná porque praticamente essa mancha verde, vocês estão vendo aí, o meio dela, o centro dela, corre o Rio Paraná. Né? Então, recebe esse nome. Só que é um nome duplo, Paraná-Etendeca, porque quando esse tipo de vulcanismo se manifestou aqui na porção meridional da América do Sul, o Pangeia estava intacto ainda. Não existia Oceano Atlântico. Então nós vemos aqui, estou mostrando aqui, a região onde existe parte daquelas rochas que estão aqui. Hoje estão separadas, mas esse tipo de vulcanismo, quando ele se manifestou, o Pangeia estava íntegro ainda. Não é? Naor, só para Então, pontuar aqui, não, Pangeia é aquele megacontinente, né, primordial, isso, né? sim. Ok. E você, quando analisa a linha da plataforma continental da América do Sul e a linha da plataforma continental da África, você vê uma correspondência incrível, né? Uhum. Um encaixe praticamente perfeito. Então, não há dúvida de que houve o Pangeia, né? E ele se afastou com o tempo, né? Que se criou realmente um ambiente aqui, também de vulcanismo, que possibilitou a separação dos dois continentes, hoje, duas áreas continentais. E aí no meio o Então, Oceano Atlântico, né? exatamente, aqui num processo de formação ainda, né? Um Uhum. proto-atlântico está começando. Então, é um fenômeno abrangendo uma área de mais ou menos 1.200.000 quilômetros quadrados. E analisando as rochas aqui nessa vasta região do Brasil, que acaba abrangendo outros locais na América do Sul, como Paraguai, Uruguai e Argentina, eu vejo uma grande semelhança das rochas com aquelas rochas vulcânicas de hoje, que elas se formam no Havaí, na Islândia, não é? Em Galápagos, não é? Cabo Verde, outras regiões onde você tem vulcanismo. Não é? Então, aí que está a importância de nós fazermos as devidas associações do presente com o passado. Só que, se comparar um Havaí, um vulcão, Kilauea, outros vulcões, com o tipo de vulcanismo que ocorreu aqui no sul do Brasil, no sul da América do Sul, no passado foi muito mais abrangente. E dá para perceber aqui, estou com o cursor aqui, mostrando umas linhas aqui, os traços, são fissuras de onde saiu a lava vulcânica. São fissuras imensas, enormes, né? É chamado vulcanismo fissural. Um tipo de vulcanismo que hoje não ocorre mais. Ainda bem que é bem localizado, mas no passado foi violento. E províncias como essa aqui, eu não estou com a figurinha aqui, mas está no livro, você vai encontrar no mundo inteiro, distribuídas no mundo inteiro, várias províncias ígneas, né? Então, isso me permitiu entender muito bem fenômenos realmente vulcânicos que ocorreram no passado, como associá-los com aqueles que ocorrem em nossos dias. Doutor Então, Naor, isso praticamente seria a seção 1. isso que você chama aí de província seriam, então, vastas áreas com material vulcânico, é isso? Isso, exatamente. Basalto, né? Imensas, iguais a essa ou maiores que essa. Né? No Aham. livro tem um mapinha global mostrando todas essas manchas, né, todo esse vulcanismo que ocorreu em toda a superfície da Terra. Quanto mesmo que dá aí em quilômetros? Mais ou menos 1.200.000 quilômetros quadrados Milhão, a eu área, falei. uma espessura em torno de quase 2 quilômetros de lavas vulcânicas já solidificadas, né? Aham. São os basaltos, né? Superpostas. Né? Então é algo gigantesco que ocorreu no passado. Quer dizer, Nada igual ocorre hoje, ainda bem. milhões de quilômetros, né, de material vulcânico e é um tipo de coisa que não acontece mais, né? Graças a Não, Deus. não. Que bom, né? Bem, a Então seção 1, seria a sim, seção 1. ok. Na seção 2, você então fala sobre fenômenos geológicos globais, né? Que fenômenos seriam esses e do que exatamente você trata aqui na seção 2 do livro? Bem, eu separei aqui uma figurinha inicialmente, eu vou colocá-la rapidamente.
E todas essas imagens estão aqui no livro, né? Sim, todas elas. Essa figurinha chama atenção. Sim. Ela realmente é bastante interessante. A gente fala em impactos meteoríticos que pode ter ocorrido na Terra no passado. Aqui a gente tem apenas um vislumbre do que ocorreu. Muito mais do que isso. Esses círculos são crateras de impacto que apontam realmente para esse fenômeno que ocorreu no passado. E o que é interessante é que os geólogos não falam isso, com raras exceções. Esses impactos podem desencadear outros tipos de fenômenos globais. Né? Então, quando falo em fenômenos globais, incluindo esse aqui, eu acho que vale a pena eu colocar uma figurinha já aqui para mostrar Quer dizer, realmente cada círculo daquele é aquele que se chama de astroblema, né? São crateras de impacto, isso. né? Então é muita coisa, né? O Sim, planeta sim. quase como que aconteceu na Lua, né? Todo cravejado de crateras, né? Apesar Ok. de que aqui nós temos atividades aí erosivas, enfim, né? Que acabam apagando alguma dessas marcas. Na Lua elas ficaram preservadas, Exatamente. né? E outras estão realmente no leito do oceano, e Sim, com o processo de separação das placas tectônicas e a formação do Oceano Atlântico, porque tanto o assoalho do Oceano Atlântico como o Pacífico e Índico são de rochas basálticas vulcânicas. Esse fenômeno gera imenso. Né? De repente ele se manifesta de maneira mais abrangente ainda. Né? E essa figurinha que eu coloquei aqui, ela relaciona esses impactos aqui, estou com o cursor aqui, dá para perceber? sim. Estou mexendo. Impactos Os impactos, gigantescos, meteoritos e cometas, né? O ponto número 1. isso, e o 2, Supererupções vulcânicas. o 3, Fragmentação da crosta e tectônica de placas. o 4, 4, aqui no centro, né? Ação devastadora isso. de grandes volumes de água. O quinto está aqui embaixo. Intensos e extensos fenômenos de erosão, transporte e sedimentação. Finalmente o sexto. Mortandade em massa e rápido soterramento. Percebam, são dados geológicos. Com que base, em base em que eu realmente defini isso? Através daquilo que vocês estão vendo aí com setas verdes, chamando efeitos finais, geocicatrizes. Ou seja, quando você vê essa sequência, automaticamente fica claro que um acaba desencadeando o outro fenômeno. Por exemplo, impactos meteoríticos, eles realmente acabam fragmentando a crosta, começa a movimentação de placas tectônicas, é nesse momento que o Pangeia ele se desfaz, começa a surgir áreas oceânicas, não é? A partir desse momento, dessas fissuras imensas, inclusive da própria fissura, que seria as grandes cadeias montanhosas submersas, chamadas dorsais oceânicas, saem grandes quantidades de água e lava vulcânica também. Evidentemente que esses meteoritos, ao caírem em mares primitivos, que existiam na época, geraram grandes volumes de água, mega tsunamis, e mesmo para as fissuras, antes de sair a lava vulcânica, saiu grande quantidade de água, muita água. E essa água se movimentando de maneira violenta, continentes adentro, ela causou fenômenos intensos e extensos de erosão, transporte e sedimentação, formando camadas sedimentares imensas, são as bacias sedimentares chamadas fanerozoicas. Faneros, visível, zoico, vida, o grego, camadas que contêm fósseis. Então, esse material acabou se depositando de maneira rápida, evidentemente, os seres que então existiam foram rapidamente soterrados e estão preservados na forma de fósseis. Note que esses fenômenos globais, aquele que está mais familiarizado, eu estou mais familiarizado, as erupções vulcânicas, é o segundo aqui. Mas impressionante como ele acaba interligando com os demais, e para mim ficou muito fácil entender como eles estão correlacionados. Então, quando você vê essas setas aqui, a seta preta, o azul, a vermelha, a pontilhada, quando elas são colocadas, interligando esses fenômenos, simplesmente os milhões de anos não fazem mais sentido. Então é uma evidência de catastrofismo rápido, né? Um fenômeno que ocorreu em pouco tempo. Sim, sim. Multifacetado. Aqui coloquei 6 fenômenos, outros ocorreram também. O que é interessante
vai mostrar realmente as relações de causa e efeito. Essas relações estão aqui em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. É um processo que houve um desencadeamento inicial, mas durante boa parte do tempo eles prevaleceram, todos eles estavam se desenvolvendo simultaneamente na superfície da Terra. Então perceba, realmente foi algo tremendo, terrível. A geologia, então, me mostra esse quadro. Então, quando eu olho para as geocicatrizes, lado 1, são as crateras de impacto. Você viu o mapa lá, né? Estão por toda parte essas crateras. Quando eu vejo as grandes províncias ígneas, os assoalhos oceânicos, as bacias sedimentares, né? Os cinturões orogênicos, ou as grandes cadeias de montanhas, Himalaia, Alpes, Andes, etc. São os geocicatrizes que apontam para esses 6 eventos aqui. Mas o que é mais interessante, junto com essas geocicatrizes, existem geoecos. São aqueles desastres geológicos de hoje, por exemplo, aqui no 3, vulcanismo catastrófico que ocorre aí nos nossos dias, né? De vez em quando um vulcão aí acorda, né? No Havaí é comum isso. Terremotos e tsunamis, né? 2004, 2011, né? Mais recentemente, são geoecos, que apontam para esses 6 fenômenos que ocorreram de maneira mais intensa, mais, eu diria, abrangente. E aqui embaixo, né, no 4, tempestades violentas, inundações, ciclones, né, são uma pálida ideia do que foi a ação devastadora de grandes volumes de água no passado. Então, esse quadro aqui, ele é impressionante como ele esclarece geologicamente o que ocorreu no passado geológico. É bom frisar, né, Naur, que isso tudo é resultado de pesquisas, você viu isso em loco, né, muitas dessas evidências. E outra coisa, aquela ideia do grande bombardeamento, né, do impacto dos meteoritos, não é uma ideia que nasceu na sua mente, né? Na verdade, tem astrônomos, cosmólogos que entendem que isso é um fato também, né, ocorrido aí no passado. Sim, Michel, só basta olhar para os planetas do Sistema Solar e verificar que essas marcas estão por toda parte. Houve aquilo que alguns astrônomos ou astrofísicos chamam de um grande bombardeamento. Né? E aqui na superfície da Terra, eu vou encontrar nas camadas, em todas as camadas que contêm fósseis, existem marcas, crateras de impacto, material vítreo, microdiamantes, quartzo multifraturado, concentração anômala de irídio, todas as características que, sem dúvida alguma, são evidências de impactos gigantescos aqui na Terra. Então, e o irídio, o irídio é um material próprio dos meteoritos, né? É bastante comum, e aqui na Terra é raro. Né? Então, vestígios, indícios diretos e indiretos estão por toda parte. Ok. Se você puder... Bom, aí os amigos que estão acompanhando, né, a gravação depois dessa nossa conversa podem pausar o vídeo naquela tela, né? E melhor ainda, ter em mãos o livro para poder observar esses gráficos, tabelas. Como eu disse, é um livro ricamente ilustrado e essas imagens, Naura, ajudam muito na compreensão aí do assunto, né? Bom, eu creio que isso aí esgota a sessão 2, então, né? Quer dizer, esgota Sim. O resumo dela, né? Porque tem muita coisa aqui. Agora, a sessão 3, você fala então sobre investigação das origens, investigando as origens. Do que você trata aqui nessa sessão, na sessão 3? Após a sessão 1, quando eu termino, coloco esses 6 fenômenos globais, sendo aquele que eu mais conheço, são as supererupções vulcânicas. Eu estudei 12 anos essas erupções vulcânicas que se desenvolveram aqui na América do Sul. Então, tudo isso realmente me leva a construir um modelo. Esse modelo que eu mostrei nessa última imagem, não é? Mostrando os 6 fenômenos globais correlacionados, interligados, simplesmente isso aí exige uma explicação. Que a evolução, aquilo que eu aprendi na universidade, não explica isso. Então, quando eu vejo esses fenômenos interligados, eu fico preocupado. Que alguma coisa está errada com a geologia convencional, a paleontologia e mesmo a biologia histórica, quando realmente eu chego a essas conclusões. Boa parte delas baseada em minhas pesquisas pessoais. Sim. Então, alguma coisa está errada com a visão que é apresentada nas universidades, onde os fósseis representam etapas evolutivas que se desenvolveram durante milhões de anos. Mas fósseis, o paleontólogo terá que admitir,
Se eles estão preservados como fósseis, são seres que, de alguma forma, foram isolados rapidamente no meio ambiente para não ser devorados, destruídos pelos necrófagos, decompositores, não é? Sendo que 95% dos fósseis são de origem marinha. Então, de alguma forma, mega tsunamis transportaram quantidades imensas de sedimentos de rochas e soterraram de maneira rápida esses seres. Por isso que eles estão preservados. Então, eu fico preocupado, porque se eu considerar milhões de anos da formação, Pisco, por exemplo, no Peru, que você esteve lá, né? Aqueles fósseis de baleia que ocorrem lá. É uma formação que, segundo a geologia, demorou milhões de anos. Aquelas baleias não estariam presentes. Ou seja, um tempo lento de deposição. Cada 20 centímetros, demorando milhares de anos, quem sabe, desapareceriam. Ou seja, considerando-se o tempo convencional da geologia, não era para existir fósseis. Então, alguma coisa está errada com a visão geológica convencional. Então, eu exploro isso na seção 3, investigando as origens. Como você tentando explicar por que a evolução chegou a essa conclusão tão díspare, diferente daquilo que realmente eu vejo no campo. Então, eu dedico o tempo para... eu quero entender então a evolução, como ela trabalha. Aí cheguei a algumas conclusões surpreendentes, que não estão realmente publicadas. Então, podemos falar um pouquinho sobre isso. Pois não, Michel? Eu só queria mostrar que você mencionou fósseis, né, em regiões áridas. Nós estivemos juntos, né, alguns anos atrás lá no Araripe, né? Lembra ali? Foi realmente para mim foi um momento assim bem especial, porque eu consegui descobrir alguns fósseis ali na região, né? E inclusive tenho aqui claro que ele está vinculado aí a uma instituição, porque não pode também andar por aí com fósseis, né? Eu tenho o documento, né, para poder levá-lo a palestras, a exposições. E esse aqui, olha, bem preservadinho, né? Um peixe. As escamas estão preservadas. Exatamente ali, ó. E é um peixe marinho, né? Descoberto lá na região do Araripe, que fica a cerca de 500 quilômetros do oceano, do mar, né? Então ali a gente encontra crustáceos, peixes, insetos, enfim, né? E são evidências de soterramento rápido para que tenha havido uma preservação tão boa assim, né? A ponto de você identificar até as escamas ali, né? Isso é bem interessante. Essa é a seção 3, então, né, Naor? Mais algum detalhe sobre ela? Sim, eu gostaria de expor, porque, vem cá, mas o que acontece, então, ótimo, com a evolução? Tem alguma coisa realmente que a gente tem que conhecer melhor. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente essa imagem. Deixa eu colocar realmente um tamanho maior. Que também está no livro, aí, né? Também está no livro. Está no livro. Eu posso até dizer, está na página 182. Ok. Filosofia da Biologia. Vou abrir aqui para acompanhar. Essa figurinha ela é muito ilustrativa. A Filosofia da Biologia segundo o evolucionismo. Por que coloco Filosofia da Biologia? Porque a biologia do passado, a geologia do passado e mesmo a paleontologia não pode trabalhar com pesquisas científicas essencialmente, eu diria, reais, porque esse tipo de fenômeno que a gente observa, fossilização em grande quantidade e outros associados, não estão ocorrendo hoje. Então não tem como reproduzir empiricamente aquilo que ocorreu no passado. E com a biologia evolutiva, está clara essa figurinha aqui. Então, eu tenho aqui do lado esquerdo, na página, então, 182, você tem aqui na coluna 1, aquilo que é tratado no curso de biologia, são as matérias onde é aquilo que eu chamo de biologia funcional. Eu vou separar, então, biologia funcional de biologia histórica ou evolutiva. Então, que fique claro, não é, que essa divisão na filosofia da biologia foi feita por um cientista chamado Ernest Mayr, um dos pais do evolucionismo moderno, da nova síntese, não é? Um grande biólogo evolucionista, eu creio que ateu também. E ele faz essa classificação, ele diz, olha, biologia funcional é aquilo que eu consigo estudar mediante a metodologia científica, eu posso experimentar, eu tenho acesso aos dados, não é, de maneira direta. Ele fala, e a biologia evolutiva não deve ser confundida com a biologia funcional. A biologia evolutiva ou histórica, ela lida com cenários
hipotéticos, né? Ela lida com outros conceitos que não são leis naturais. Então, esse cientista evolucionista ele faz essa separação. Eu procurei separar aqui da maneira como ele colocou, só que ele valoriza o que está à esquerda em verde, o que está à direita em amarelo. Mas ele deixa claro que o quarto não pode ser avaliado empiricamente. Tá? Narrativas hipotéticas, cenários imaginários, são realmente praticamente os recursos que se utilizam para definir esse quadro. Então, o que é impressionante, esse quadro, então, em amarelo, seria produzido não por investigação científica, mas são pressupostos filosóficos. Então, quando eu falo aqui, vou ler aqui, árvore filogenética, gradualismo, saltacionismo, evolução e desenvolvimento, o evo-devo, teoria da endossimbiose, analogia, convergência evolutiva, homologia, seleção natural, são conceitos que não devem ser confundidos com leis naturais. Mair diz isso. Então fica claro que nos livros de biologia, o amarelo e o verde não estão separados, estão misturados, de tal maneira que quando você olha para essa definição aqui, esse conceito de evolução, desenvolvimento, ele aparece como uma lei natural, mas não é um pressuposto filosófico. Então, estou misturando realmente pressupostos filosóficos com ciência, e não funciona. Isso leva ao distanciamento da verdade científica, dos fatos que observam na natureza. Então, esse quadro aqui mostra por que realmente evolucionistas vão tão longe em modelos equivocados, porque eles estão tratando a coluna 4 aqui como se fossem leis naturais, e não são leis naturais. O mesmo, rapidinho, deixa eu apenas passar para outro aqui, Outra imagem? Imagem, deixa eu pegar aqui embaixo. Enquanto você mostra aí, olha só, aqui está na página 182, então o mesmo gráfico, né? Muito bom para entender essa questão, e também alguns podem até se surpreender, e você deixa claro aqui no seu livro, especialmente mais para o fim dele, que Sim. há muito de filosofia misturada na pesquisa científica, né? E algumas pessoas às vezes acham que estão lidando com ciência dura, com fatos propriamente ditos, quando na verdade estão trabalhando com conceitos mais filosóficos, né? E isso é muito importante se entender. Sim, isso não está claro nos livros de biologia, geologia. Durante os 20 anos que eu estive envolvido na Unesp e na USP, nunca ouvi nada. É como se fossem fatos que ocorreram no passado, mas não é. Por exemplo, aqui com relação à geologia, minha área. Pesquisa científica, empírica, geologia funcional, geologia mecanicista. Está aqui, rochas e minerais, estruturas e rochas. E atuais desastres geológicos, eu coloco aqui numa coluna 2. Interessante que essa coluna 2, muitas vezes, ela não é valorizada como deveria ser. Ela é uma chave para compreender o passado, os atuais desastres geológicos, mas isso a gente não vê com muita frequência. E do lado de direito vem os conceitos. Uniformitarismo, neocatastrofismo, né, que procuram explicar o registro fóssil como realmente uma sucessão de etapas evolutivas, onde processos macroevolutivos teriam desenvolvido ou originado toda realmente a coluna, o registro fóssil. Então, existem coisas estranhas, por exemplo, você não consegue separar aqui, estou colocando em ênfase, morte natural de extinção em massa. Você, quando pega alguns geólogos, biólogos, evolucionistas falam em extinção em massa. Só que as camadas que estão associadas com extinção em massa, elas têm as mesmas características físicas e mesmo orgânicas eu digo orgânicos, porque são seres que não estão mais preservados de matéria orgânica, mas seres que viveram no passado e foram mineralizados, camadas não associadas à extinção têm as mesmas características. Então é como se uma morte natural, exposição prolongada, gerasse o mesmo produto do que soterramento abrupto, súbito, associado a catástrofes. Então, seria uma série de incoerências nesses conceitos ligados à evolução, e isso não fica esclarecido. Então, nós temos que separar coluna 1 e 2, naturalismo metodológico. Só uma curiosidade, você está observando algum gráfico aí? É que eu creio que você esqueceu de compartilhá-lo, né? Espera um pouquinho. Você não está vendo isso aqui? Não. Eu estou curioso, porque eu estou vendo aí seus olhos se moverem, né? Eu quero ver também. Agora ficou?
Sim, agora voltou. É aquela mesma, né, que já estava sendo analisada Geologia, há esse gráfico pouco. está claro então, né? Sim, sim. Ok. Eu vou colocar mais uma, terminando aqui realmente essa Ah, tá, ok. sessão, Ainda na sessão 3, né? sessão 3. 3, Alguém pode tá. dizer, né? Ok. Alguém pode dizer, mas vem cá, você quer contestar cientistas, boa parte dos cientistas são evolucionistas? O que você quer dizer com isso? Bom, eu quero dizer que aquela grande catástrofe que eu acabei de mostrar, aqueles fenômenos globais, eu vou até realmente sobrepor aqui uma imagem aqui, vou botar realmente naquela que eu havia colocado anteriormente. Está vendo aquele gráfico? Aham, Tá? sim. Com todos os fenômenos globais. Ok. O 4 e o 6, percebe que eles estão mais bem ilustrados aí, não é? O 4 e o 6, eles se referem a dados históricos. Como históricos, né? Eu procuro mostrar realmente no meu livro que documentos históricos verdadeiros, autênticos, devem ser valorizados, porque quando lidamos com assuntos que ocorreram no passado, nós temos limitações. Mesmo com essa figurinha mostrando evidências científicas de uma catástrofe global, geológica global, a gente não consegue realmente compreender tudo. São eventos únicos e reproduzíveis que ocorreram lá atrás. Então, há necessidade de complementar, se realmente for possível. O evolucionismo, de maneira não velada, não explícita, utiliza como fonte complementar a filosofia, ou seja, pressupostos filosóficos, como eu mostrei, ligados ao naturalismo filosófico. Tá? Já no caso de uma visão geológica não convencional, como aquela que eu aceito, existe a narrativa histórica de uma grande catástrofe que ocorreu no passado, narrativa bíblica do dilúvio, e ela se ajusta perfeitamente a esse quadro aqui que está. O 4 e o 6 são eventos, fenômenos que estão na Bíblia, claramente mostrando a ação das águas e a mortandade em massa. Então, nesse sentido, alguém vai perguntar, mas vem cá, essa visão que você tem bíblica te ajudou a ter uma visão diferenciada no campo da ciência? Sim, e vice-versa. Não é? Então alguém vai dizer, mas vem cá, isso aqui, de alguma forma, está contrariando o status quo, aquilo que é aceito praticamente no mundo inteiro. Então, será que essa visão que você está colocando aí, ela realmente reflete a, a realidade? Então, esse quadro aqui, estatístico, mostra que aqueles que valorizam a Bíblia, que são cristãos e judeus, não é? Eles representam os principais ganhadores daquilo que é a consagração de qualquer acadêmico, qualquer pesquisador, que é o Prêmio Nobel. Então, aqueles que têm um preconceito com relação às narrativas históricas da Bíblia e outros textos bíblicos que realmente têm um significado muito mais abrangente do que apenas as narrativas históricas e significativos, então os ateus aqui eles acabam se reduzindo a 10%, juntamente com agnósticos e livre pensadores. Então, aquelas pessoas que valorizam, inclusive, as origens, no caso dos judeus, a Torá, que abrange os livros de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, que abordam realmente as origens, eles estão aqui realmente em destaque muito grande em relação aos prêmios Nobel. Igualmente os cristãos, 65% se apresentam como cristãos. Então, mais de 86% dos prêmios Nobel, eles são, creem realmente na veracidade bíblica, né? Interessante isso, né? Quer Alguns podem dizer, ter uma interpretação um pouco diferente, não é? Mas é bom valorizar que o preconceito que alguns têm com relação aos cientistas cristãos, ele é infundado, né? a boa ciência sendo feita por pessoas, na sua maioria, teístas, né? Teístas, que creem Sim, realmente em Deus, né? E tem uma religiosidade. Ok. Podemos partir para a sessão 4, doutor Naor? sim, sessão Ok. 4, então. A sessão 4 você fala sobre uma breve história da Terra. Eu gostei até da brincadeira aí com o título de um livro famoso, né? Do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, né? Sim, Então, sim. do que trata essa sessão? Olha, eu vou resumir colocando
Deixa eu tirar essa aqui ou colocar uma outra aqui. Aquela que seria a tabela geológica. Está vendo aí? Sim, esse é o encarte do livro, né? É o... Sim. Então, praticamente, rapidinho, a quarta sessão mostra que eu não apenas fico contestando um modelo convencional, não é? Eu mostro uma alternativa. E aqui está claro, eu tenho viajado em alguns lugares, visitar alguns museus aqui no Brasil, fora do país, onde você vê aqueles fósseis preservados, montados, né? Alguns praticamente completos, inclusive chama atenção os dinossauros. Então você percebe claramente que a visão evolucionista ela prevalece na explicação de tudo isso. Então eu estou mostrando nessa breve história da Terra, esse painel aqui, que eu posso ter realmente aqui eu tenho uma coluna, não é? Geocronologia bíblica, movimentos eustáticos ou hiperogenéticos, os movimentos que fazem com que o oceano oscile ou transgressivamente ou regressivamente, narrativa bíblica, estruturas de impacto, eventos geológicos, distribuição geológica e geográfica de populações, mostrando que conhecimento bíblico e científico eles intercruzam, você consegue realmente integrá-los aí uma explicação bastante clara, não é? E eu diria promete favorecer a carreira acadêmica de um cientista, porque você com essa visão aqui mais abrangente, você vai ter realmente uma mente para desenvolver pesquisas na área de geologia e paleontologia de maneira muito mais promissora, né? Então, essa coluna é praticamente o assunto principal da seção 4, né? Mostrando que a grande catástrofe, o dilúvio, ela pode ser explicada perfeitamente, são evidências fortíssimas no campo da ciência, e a narrativa bíblica do dilúvio também permite você complementar o conhecimento científico e vice-versa. Então, aqui está realmente bem detalhada essa coluna. Seria interessante que ela pudesse ser explanada passo a passo, mas isso fica por conta do leitor aí que adquirir o livro. Certo, muito bom. Eu vou esperar você minimizar aí para Sim. mostrar aqui no livro mesmo, né, como ficou isso aqui. Vou mostrar mais uma vez aqui para o pessoal que está nos assistindo. Certo, eu vou até aumentar a tela aqui, porque isso aqui merece realmente um destaque, né? Então aqui no meio do livro está aqui o encarte, né? O pôster, né? É quase que o suprassumo aí das suas pesquisas, né? Do seu modelo, né? Uma breve história da Terra. Está aqui então, olha, é difícil até de mostrar tudo, né? Porque equivale a 3 páginas do livro. Repito, Mas interessante que aqui papel embaixo, couché, material muito interessante. aqui embaixo, bem embaixo, você tem realmente um quadradinho, um QR Code. Você, se Ótimo. colocar realmente o seu smartphone aí, você vai ter essa tabela no seu computador. Você pode colocar um tamanho bem maior e ver todos os detalhes aí de maneira um pouco mais clara. Está aí realmente essa possibilidade de você ver isso maximizado, ou mesmo você pode depois tirar uma cópia, imprimir e ter um quadrinho seu maior com essa coluna aí. Ou seja, tem coisa extra ainda, né, para aqueles que são interessados no assunto. Bom, e chegamos então à sessão 5, né, a quinta sessão do livro, a última sessão, que trata do tema Resgatando um Promissor Paradigma das Origens. Que paradigma é esse, Naor? E como fazer esse resgate? Olha, eu creio que seria interessante, algo que você tem colocado em muitas das suas palestras, dizer o seguinte: quando eu verifico a vida acadêmica daqueles que estabeleceram realmente as bases da ciência moderna, né, século XVI, XVII até século XIX, os nomes estão realmente aí, nas biografias do mundo inteiro, são avaliados, analisados até os dias de hoje. Nomes como Galileu, Copérnico, Kepler, Boyle, Faraday, Maxwell, Newton, os pais da biologia, geologia, física, química, eles realmente foram cientistas cristãos criacionistas. E eu diria que, a partir do século XIX,
com o surgimento das ideias de Darwin e outros realmente que adotaram os mesmos modelos, nós temos um afastamento das pesquisas realmente ideais para se chegar à verdade científica. As pessoas, em cima daqueles conceitos filosóficos que eu já mostrei, acabam realmente não visualizando evidências muito fortes que apontam realmente para um criador, né, ao ver realmente a complexidade da natureza, os sistemas ordenados, dispostos de uma maneira tal, nós temos que admitir que existe uma inteligência por trás. Isso tem sido bem desenvolvido pelos adeptos do design inteligente. Né? A vida não pode ter surgido de não vida. Existe inteligência, né, por trás. Então, e a própria questão do dilúvio, da grande catástrofe. Né? Então, é impressionante como, eu podia mencionar a minha área específica, Adam Sidgwick, indo com Darwin para o campo, é professor de geologia de Darwin, em Cambridge, foi um dos pais da geologia moderna, e nomeou alguns níveis da coluna geológica, né? Evidentemente uma visão catastrofista. Ele foi com Darwin ao campo, mostrando para Darwin as evidências de uma catástrofe global, né? Os fósseis. E, de repente, o professor Adam Sidgwick veio o livro do seu pupilo com o título A Origem das Espécies. Ele ficou decepcionado, arrasado. Como o meu aluno desconsiderou as evidências de campo que eu mostrei para ele. E ele disse, isso aqui vai trazer problemas sérios. Para mim, são mais do que sérios. Eu fico muito preocupado, Michel, quando na minha carreira, eu tive contato com alguns. Mas se formos notar nos últimos 150 anos, quantas teses, quantas dissertações, quantos artigos foram publicados com a visão evolucionista. Isso trouxe seríssimos problemas para o próprio entendimento da biologia, geologia e paleontologia. Estão muito distantes da realidade dos fatos, segundo a minha visão. Então, eu vou usar o mesmo modelo de Mayr com relação à filosofia da biologia e à filosofia da geologia, os mesmos, o mesmo gráfico, para mostrar agora, de outra maneira, como realmente podemos entender, usando a mesma tabela, com a mesma divisão, biologia funcional, biologia histórica. Aparecem em azul algumas coisinhas aqui já na biologia funcional. Mecanismos conservadores, como na 1, degenerativos, ligado realmente ao estudo da biologia. Infelizmente, nas universidades, quando se fala em biologia, você não vê realmente essa distinção. Existem claramente mecanismos conservativos que acabam promovendo a vida e a continuidade da vida. Não é? O próprio sistema imunológico que nós temos e outros aí que estão fazendo toda a diferença hoje ao enfrentarmos a Covid. Nós temos processos degenerativos, que a virose, por exemplo, é um deles. Então, separar na natureza, estudando detalhadamente no campo da biologia funcional, mecanismos conservadores e processos degenerativos. Isso é muito interessante. Isso aponta para um grande conflito entre o bem e o mal na própria natureza. Isso fica claro. O tipo básico, definição de espécie, e assim por diante. Eu vejo, então, essa coluna, e mobilidade diferenciada, zonamento paleoecológico, aqui à direita, na coluna 4, flutuabilidade seletiva, segregação e estratificação espontânea, tudo isso realmente apontam para possíveis fenômenos que podem ter promovido um certo ordenamento dos seres que estão no registro fóssil. Então você vê um quadro onde a biologia histórica, com uma forte ênfase nas narrativas históricas bíblicas, permite eu interpretar a biologia funcional de maneira mais profunda, mais abrangente, e ao mesmo tempo entendendo realmente como as coisas surgiram, as origens no campo da biologia. E o mesmo pode ser, eu vou agora colocar, no campo da geologia. Então, eu tenho aqui a filosofia da geologia, eu tenho aqui na coluna 3 os fenômenos globais. Aqueles 2, o 4 e o 6, são compartilhados pela Bíblia, está aqui essa faixa em verde e azul. O azul corresponderia ao conhecimento bíblico e o verde ao conhecimento científico. Então você vê esse quadro onde as narrativas históricas da grande catástrofe elas se ajustam àquilo que eu encontro na biologia. Uma correlação perfeita
ampliando os horizontes. Isso foi muito favorável nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado. Ao ter esse quadro na minha mente, eu acabei chegando às novas descobertas, né, num assunto quase que esgotado já. Então, a vantagem do criacionismo, da visão criacionista, está exatamente aí. Não é? Você tem realmente... Quer dizer, né, doutor Naor, você já tinha, obviamente, dos seus estudos universitários, seu doutorado, mestrado, essa visão da geologia padrão, né, mesmo da cosmovisão, do modelo evolucionista, mas ao Sim, sim, adotar também a visão criacionista, seus horizontes se expandiram, né? E você pôde ver muito. coisas que talvez outros não estejam enxergando, mais ou menos como Isaac Newton, né? Que Sim, usava a boa ciência e também a boa teologia para poder enxergar bem mais longe, né? sim, mas infelizmente, no meu acadêmico, minha experiência de tanto tempo, realmente, nessa área do conhecimento, não só no campo da geologia, um geólogo estuda bastante paleontologia, né, e os conceitos básicos de biologia também, realmente eu fui muito beneficiado. E como a academia está distante. Alguém vai dizer, mas a gente podia se esforçar um pouquinho mais para tentar conciliar, né? Já que alguns dizem que a evolução tem alguns aspectos positivos, tal, tal. Então, essa aqui é para mostrar que tem, quando eu falo em microevolução, são pequenas mudanças que ocorrem nos dias de hoje, ocorreram no passado, até de maneira mais intensa do que hoje. Em processos adaptativos após a grande catástrofe, houve uma necessidade muito de adaptações. Então, você vê muita diversificação de espécies logo após a grande catástrofe. Então, nesse caso, a microevolução está atuando de maneira expressiva. Só que, quando se fala em macroevolução, explicar, por exemplo, estou mexendo aqui o cursor, um dinossauro gerou, quem sabe, répteis, aves realmente geraram, ou mesmo outro tipo de réptil gerou mamíferos, assim por diante. Esse tipo de processo evolutivo, eu não consigo realmente defendê-los com base no registro fóssil que aqui está. Então, para mostrar que existe essencialmente diferenças marcantes entre os dois modelos, eu coloquei essa figurinha aqui. O registro fóssil no meio, mas no campo da paleontologia, do Cambriano ao Mioceno. Tá? E do lado esquerdo, segundo a evolução, a explicação dessa coluna geológica, fanerozoica, e do lado direito, segundo o criacionismo. Então, veja que aqui do lado esquerdo, enquanto que o evolucionismo interpreta esse registro fóssil como a história evolutiva da vida, no criacionismo, realmente, vítimas da grande extinção em massa. É algo totalmente distinto. Não dá para conciliar uma coisa com a outra. Aqui, na coluna amarela do meio aqui do evolucionismo, etapas de lenta e gradual evolução. Já na visão catastrofista, criacionista, os fósseis representam níveis de rápido e contínuo soterramento. Nada a ver uma coisa com a outra. Totalmente distintas. E o tempo envolvido? Aqui o registro fóssil, segundo a evolução, centenas de milhões de anos, segundo a evolução, e meses, praticamente, especialmente o paleozoico, mesozoico, segundo a visão catastrofista, criacionista. Então, eles são distintos, como está dizendo aqui embaixo, e inconciliáveis. Então, não tem como defender esses modelos. Então, com isso, Michelson, basicamente é uma visão geral do livro, e eu acho que vale a pena realmente ele ser lido com aqueles que realmente estão na área de geologia, biologia, paleontologia, sejam criacionistas, sejam evolucionistas, eu acho que valeria a pena. E estou aí disponível para dialogarmos, para conversarmos. Muito bom, obrigado, viu, Naor, por essa vista geral, né? São, na verdade, 352 páginas, e a gente aqui tentou, né, abarcá-las em poucos minutos, mas você pode perceber que há muita coisa aí para desvendar, para você investigar aqui neste livro, A Grande Extinção em Massa. Para a gente finalizar, Naor, me diga o seguinte, quem você teve em mente como seu leitor quando escreveu o livro? Bem, eu tenho uma dívida com, eu diria, duas universidades públicas, Unesp e USP. No currículo Lattes, embaixo, eu faço uma menção de gratidão
a Unesp e a USP, que possibilitaram eu ter minha formação acadêmica, graduação, mestrado e doutorado de maneira gratuita, sem gastar um tostão. Aluno bolsista da FAPESP, no curso de Geologia, uma bolsa, inclusive, que me ajudou bastante. E depois, no mestrado e doutorado, eu pude me afastar da universidade, deixei de dar aulas só para fazer o mestrado, com salário integral e mais uma bolsa chamada CAPES-PCD. Depois, para fazer minhas pesquisas, também de campo CNPq, gastos com transporte, etc. Depois, CAPES-PCD, um grande projeto da universidade onde eu trabalhei, no campo São Carlos, da USP, em que eu pude usar recursos para ir ao campo, fazer testes de laboratório. Quer dizer, eu tive tudo de maneira gratuita. Tive afastamento também do doutorado, um salário integral e mais uma bolsa. Então, eu tenho realmente uma dívida com a Unesp e a USP. E eu tenho que fazer alguma coisa para compensar isso. Então, ao me envolver, já quando aluno e professor da universidade, já estava envolvido com esses temas, mas não tinha muito tempo. Depois, eu saindo da USP, eu fui para a UNASP. Durante muito tempo eu fiquei lá e tive tempo, tranquilidade para estudar melhor essa controvérsia, evolução, criação. Aí eu percebi realmente sutilezas que eu não havia percebido ainda antes. Então eu fiquei preocupado. É como se eu percebesse colegas meus, professores e alunos, um tanto iludidos com uma visão convencional, eu não poderia ficar quieto. Eu tinha que dar minha contribuição. Então esse livro foi escrito com carinho, com dedicação, respeitando as mentes inteligentes, inquiridoras, racionais, exigentes. Meus colegas, especialmente aqueles do curso de Geologia, quando aluno, quando professor, e eu realmente tenho uma dívida. Então, eu tenho ido com frequência em universidades públicas abordar esse tema com essa visão, inclusive na Unesp, na USP, e outras universidades públicas. Então, eu escrevi esse livro pensando nos evolucionistas ateus, pensando neles, tentando realmente tornar a leitura mais agradável possível, mais lógica possível. Eles são o foco principal desse livro. Que bom. E você tem realmente se destacado aí como um palestrante ao longo desses anos. Você tem falado em muitas universidades públicas, privadas, confessionais ou não. A minha pergunta final é a seguinte: como tem sido a aceitação do público nessas universidades seculares quando tem contato com com o seu modelo, com as suas palestras? Olha, de um modo geral, eu fico surpreso. Evidentemente, alguns alunos, mais alunos, um tanto, são aqueles realmente que a evolução não é apenas um paradigma para compreender a geologia, a biologia, a paleontologia, não, é um estilo de vida. Então, você percebe que, inclusive, uma vez na Federal de Florianópolis, um aluno desesperado, no final da minha palestra, ele disse: professor, você desconstruiu o evolucionismo, mas assim, muito preocupado, não é? Então, eu tenho tido, de modo geral, reações muito positivas. Não é? Pessoas realmente que eu percebo, alguns professores, estudantes, são levados à reflexão depois da minha palestra. Uma que marcou bastante a mim foi a Federal de Pará, em Belém, um auditório repleto de alunos do quarto, quinto ano de Geologia, os professores do curso de Geologia e a coordenadora do curso de Geologia. Eu apresentei essas ideias que eu coloquei, enfatizando realmente a parte geológica, o ambiente exigia isso, aquele gráfico onde mostra os 6 fenômenos interligados que eu coloquei, né, aquele quadro. E no final eu falei: olha, esse quadro aqui é compatível com a narrativa bíblica do dilúvio. Eu usei a palavra dilúvio uma vez só na palestra. No final, eu percebi que o pessoal estava quieto. E eu abri um espaço para perguntas e eu vi que ninguém falava nada. Aí eu perguntei: mas vocês estão assustados? O professor disse: muito assustado. Então eu percebi que esse pessoal, de maneira especial, em outros lugares também percebi isso, tiveram liberdade intelectual para sair do seu mundo e compreender a minha linha de raciocínio. Isso foi muito bom.
Então, espero que o livro tenha o mesmo efeito na vida de alguns cientistas evolucionistas. Que bom. Então, se você é da área, o livro é altamente indicado. Se você é um curioso, como eu, também. E se você quer conhecer o assunto, para quem sabe até ter conversas com pessoas de mente mais inquiridora, né? Aí está também uma ótima, eu diria, ferramenta, né, para esse propósito. Não deixe de ler A Grande Extinção em Massa. cpb.com.br, frete grátis. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link direto para você ter acesso ao livro, então. E que seja realmente uma leitura bastante enriquecedora para você, que você possa lê-lo com o mesmo carinho e dedicação com que o autor trabalhou ao longo desses anos todos para produzir esse material. Dr. Naor, muito obrigado por sua disponibilidade, por compartilhar conosco aí uma parte do seu conhecimento e por nos fazer ver, em linhas gerais, do que trata o livro A Grande Extinção em Massa. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, sua carreira, lhe dando muita saúde para continuar com essa missão importante de levar avante aí o conhecimento da boa ciência e também da boa teologia. Um grande abraço. Grande abraço, Michel. Obrigado pelo convite e continuamos juntos. Sempre. Até logo, gente. Não percam, hein? Grande Extinção em Massa. Leia o livro.